de mim que eu não sei me cuidar. Mais de 1000 vezes errei, eu sei, e posso voltar a pecar. Cuida de mim, ó Maria, ora por mim lá no céu. Sabes orar muito mais do que eu, ora por mim então, por minha conversão. Ora por mim que eu não sei, cuida de mim que eu não sei me cuidar. Mais de 1000 vezes errei, eu sei, e posso voltar a pecar. Cuida de mim, ó Maria, ora por mim lá no céu. Sabes orar muito mais do que eu, ora por mim então, por minha conversão. Um abençoado sábado, meus irmãos. Que alegria estar mais um dia aqui reunido com vocês, o Wendel. Hoje em especial a Adelson, que está aqui com a gente. Sim. Deus te abençoe, obrigado por aceitar o convite, né? É um prazer estar aqui. E hoje em especial, que é honra maior que falar da nossa mãezinha Maria. Sim, nessa festa da Assunção. E por mais que falemos de Maria, terá sempre mais coisas a ser falada, porque é um assunto incomensurável, que não tem limites falar dela. Eu falo que é muito importante. Nós, principalmente nós católicos, né, apostólicos romanos, que a gente professa essa fé, né? E nós podemos dizer que não somos órfãos, que Sim. temos uma mãe por nós, uma mãe que cuida de nós. E eu vou até além, né? Eu acredito muito que, como toda mãe terrestre, que nunca abandona seu filho, por mais que ele vire as costas para ela, né? Sim. Porque nós somos filhos teimosos também, né? Somos. Então eu acredito muito, e essa semana eu conversei muito com algumas pessoas em relação a isso, que mesmo o filho que esquece da mãe, Mas que a não mãe, obedece, a mãe não esquece. Nunca. Eu, por exemplo, sou um suspeito de falar que eu tenho uma devoção muito grande por Maria, Nossa Senhora, né? E sou uma testemunha fiel de que nunca fui desamparado em nada do que eu tenho pedido a Nossa Senhora, seja nos aspectos, coisas minhas pessoais, as minhas orações para minha conversão, seja pela intercessão de outras pessoas, enfim, por tudo, eu nunca fui desamparado por Nossa Senhora. Isso é um testemunho que eu tenho da minha vida com relação à Virgem Maria, né? Porque você tem um relacionamento com ela, né? Sim. E quando a gente tem, ela está ali cuidando. Eu utilizo os diversos títulos a quais elas são chamadas, né? Porque ela merece esses títulos, por honra, por mérito que ela tem, pela santidade, né? E por tudo que ela significou na história da salvação. Foi graças ao sim dela, a coragem dela. Sim, né? Numa época difícil, numa sociedade complicada, né? Com regras e tudo, ela se jogou nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Ela não pensou, não titubeou. É lógico que, como humana, ficou assim, vamos dizer assim, ansiosa, sem saber o que pensar, né? Porque a gente vê no diálogo dela com o anjo, demonstra isso, né? Mas como? Né? Então, humanamente também, isso é natural,
mas mesmo assim ela creu e disse o seu sim. É lindo. Vamos acolher as pessoas que estão entrando aqui com a gente. Mazezinha. A Mazezinha está com a gente todo sábado, né? É fiel. Graças a Deus. Que bom. Gabi, João Antônio, Sejam todos bem-vindos. Cássia Barbosa. Sim, todos bem-vindos. Ela escreve assim, ó, é uma pessoa super indicada para falar da mãe da igreja, pois nunca vi um filho amar tanto sua mãe. Um beijo grande, Adelson, da Cássia. Obrigado, Cássia, muito obrigado. Saudades de você. E pessoal, lembrando, nós estamos no Círculo Bíblico e é isso, a gente precisa ter essa interação. Vocês fazem parte de todo esse projeto de Deus, né? E não teria sentido se a gente não refletisse junto, né? Não conversasse, é um bate-papo. Sim. E um bate-papo gostoso, falando da nossa mãezinha querida, Verdade. né? Boa tarde, Wendel. Boa tarde, senhora Adelson. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa comunidade Santa Teresa d'Ávila. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Vai compartilhando, clica lá no botãozinho compartilhar. Faça com que este momento de oração chegue até a casa das pessoas, chegue àquela pessoa que está precisando, né? E fazendo isso é um ato de amor, né? Compartilhar coisas de Deus, né? Porque coisas de Deus, como o nosso Padre Celso falava, coisas de Deus não se explica, né? Não tem explicação. Assim, fazendo isso, compartilhando coisas de Deus, né? Algo inexplicável, né? Acontece nas nossas vidas, que nós chamamos de milagre. E o milagre, né, por intercessão da nossa mãe, aquela que disse o seu sim e teve todas as responsabilidades e sofreu tudo o que sofreu por nós, por amor ao seu Filho Jesus, por amor a nós. E continua lá no céu, na porta, esperando e acolhendo cada um que chega. Não importa a relação que essa pessoa teve com ela aqui na terra, mas a mãe, ela ama incondicionalmente e cuida de nós, mesmo quando a gente se afasta dela. Verdade, isso é verdade. E é interessante que hoje a gente vê no mundo digital até aqueles memes, né? Que Maria colocando o rosário, o pessoal subindo e São Pedro falando, Jesus, olha lá. Ele falou, deixa, Pedro, deixa. Ela criou um lugar escondido para resgatar o povo, né? Para resgatar o povo. Mas eu acredito que é bem assim, sabia? Eu também acredito, sim, porque ela quer que todos estejamos com Jesus, porque antes de ser mãe de Jesus, ela é nossa mãe, ela nos foi dada como mãe, ela também nos quer perto dela, né? E eu acredito que ela também como mãe, ela sofra por filhos estarem longe. Como muitas vezes, humanamente falando com ela nessa terra, quantas vezes ela não teve agonia de ver seu filho longe, fazendo suas pregações, né, cumprindo a sua missão. Ela também se angustiava, se preocupava, mas ela tinha sempre a certeza que Deus estava com o filho dela, cuidando, né? E ela mesma se confortava nisso, né, na própria palavra de Deus, porque ela soube se entregar à palavra, né? E ela guardava tudo no seu coração. Guardava, né? tudo no seu coração. E é interessante, porque se você vê nos evangelhos, eu acho que o mais marcante que o pessoal fala, né? E isso é o desejo de Nossa Senhora, das bodas de Caná, né? Que ela fala assim, fazei o que ele vos disser, né? Eu vou estar aqui, falando na cabeça dele, para ele olhar para vocês. Eu imagino essa cena, porque ela falou, filho, olha por eles. E né? é interessante. Mas ela pede para a gente obedecer. Sim. Tanto que essa frase é escrita no santuário em Aparecida, né? Fazer o que ele vos disser. E é interessante, essa é uma particularidade, porque a gente costuma ver os evangelhos na língua nossa, né? Mas quando você vê na língua grega, a fala dela, né, no grego, soa tão lindo. E depois
quem se apresenta a ela, né? Para nós falam serviçais, né? No grego falam os diaconais, né? Que seriam hoje aqueles que servem, né? Hoje nós temos os diáconos na igreja. No grego, o serviçal que ela chama vem com a palavra diaconai. É interessante. E eles fazem o que ela pede e levam a Jesus. Jesus realiza aquele milagre, né? Na verdade, é a intercessão dela. E é muito poderosa, Sim. muito poderosa. Eu fico pensando, né? Toda mãe terrestre sofre com os filhos quando estão longe, Sim. não dorme enquanto o filho não chega, né? A dor do filho também Sim. é dor da mãe. Imagina ela olhando todos nós, né? E ela sofreu como mãe na humanidade dela em todos os momentos da vida de Jesus, porque ela vendo o próprio filho não sendo aceito, né? As pessoas de coração fechados, né? E mais ainda, quando ela tem aquela profecia de Simeão, que uma espada transpassará seu coração. Eu fico imaginando a violência emocional que ela estava sentindo naquele momento, certo? Porque se você for analisar a nível psicológico, é uma violência emocional, sabe? Porque a mãe sente que o filho é parte da carne dela. É como se a própria carne dela estivesse sendo crucificada ali. E foi assim, né? Ela sentiu a dor de Jesus. A dor, né? na pele. Né? Isso que é incrível de Maria. Né? E depois a gente, como o Wendel tinha falado sobre os nossos irmãos, os evangélicos que não aceitam, né? Infelizmente, como ele disse, um caso perdido na poeira do tempo da história, que gerou todo esse conflito, né? Mas é interessante que essa divisão de não aceitação é no mundo, mais no mundo cristão, porque as religiões não cristãs respeitam e até veneram Maria no papel que ela teve, na missão que ela teve. Os muçulmanos citam ela no Alcorão. Eu falo assim, não tem como separar Nossa Senhora de Jesus. Não tem. Não dá para apagar. Jesus não veio, de repente Deus colocou, porque podia, Deus é Deus, e Deus poderia sim colocar o filho dele aqui na terra sem depender de nada, nenhum intermédio. Mas Deus escolheu Nossa Senhora. Então é impossível apagar o papel dela. A importância que ela tem. Não tem. Então ela merece sim um lugar de destaque. Não dá para deixar ela foi simplesmente uma serva, uma mulher que trouxe Jesus ao mundo e pronto. Não. Quando se fala que ela foi a primeira discípula, ela não foi só a primeira discípula, ela foi o primeiro sacrário, vamos dizer, né? Que teve dentro de si o Senhor. Não que depois que Jesus nasceu, ela não teve Jesus dentro, não estava com Jesus dentro de si. Mas imagina, né? Ela como um sacrário vivo. E é interessante que no Antigo Testamento, até a liturgia de hoje, da vigília, fala que Davi pede para que os sacerdotes transportem a Arca da Aliança, né? Com festas e tudo. Você já percebe que no Antigo Testamento já há uma prefiguração de Nossa Senhora de Maria. Porque Maria é a arca de uma nova aliança, né? E é interessante que em várias passagens do Antigo Testamento vai falar dela, né? Uma donzela dará à luz, a virgem conceberás, depende da tradução. Ou seja, vai preparando todo o caminho de Jesus e de Nossa Senhora também. Lá no Gênesis a gente vê que quando a gente estuda na palavra, tem estudos próprios da teologia da revelação, tudo, o que é chamado proto-evangelho, quando lá cita assim: tu ferirás a cabeça, ela ferirá a sua cabeça, quando Deus fala para a serpente, e você
E pisará na cabeça. Pisará na cabeça e você morderás os pés. Né? Então já põe aquela, é chamado esse proto-evangelho, né? Que mostra a vitória e a autoridade de Nossa Senhora sobre o demônio. Né? Sobre o demônio, né? A autoridade que Deus deu a ela, né? Nesse sentido. Vou falar um oi para algumas pessoas e para a gente se preparando já para receber a palavra. Glória Ferreira, que entrou. Cris, Manuel, boa tarde. Francisca, Luiz Lima, Ivone, Simone, Graça, Helenice, Genésia, Maria José, sejam todos bem-vindos. E vamos conversar juntos, como eu falei no início, sobre as maravilhas de se ter uma mãe. E você, que se tiver alguma experiência, que queira, né, colocar aqui pra gente, né, compartilhar com a gente alguma experiência que você tem, né, de relação de amor com Nossa Senhora, não tenha medo. Eu falo que quanto mais pessoas puderem conhecer e amar nossa mãe, Jesus com certeza ficará muito feliz com isso, porque é o que Ele quer de Sim. nós, que cuidemos da nossa mãe também, Sim, né? isso Como é Ele verdade. faz. Isso. Para iniciar, vamos invocar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, inunda o nosso ser. Faz de nós a perfeita oferenda. Desça sobre nós e nos dê a sua paz. Vem, Espírito Santo. Desça sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as famílias do mundo inteiro, Espírito Santo. Desça sobre nós católicos, os protestantes, nossos irmãos protestantes, cristãos ou não cristãos, porque no final de tudo temos um único Deus, e és tu que nos dá a alma. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante conosco. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
seguirei, ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu te seguirei, ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Vem Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ler algumas mensagens que o pessoal vem colocando. A Cris colocou assim, ó: como é bom falar e ouvir de Maria, mãe doce, terna, que nos conduz a seu Filho Jesus e nos faz sentir seguros diante de sua fortaleza, mãe milagrosa. Sou suspeita para falar, pois ela é meu refúgio e fortaleza. Que lindo, né? A Maria José também estava te mandando um oi, tá? Meu amigo de trabalho e cursos. Oi, Maria José, oi. A Cris, ela fala que muitos milagres na vida da família dela aconteceu antes do nascimento dela. Boa tarde, Edna. Ela coloca também misericórdia, Senhor Jesus. Fala oi para sua sogra, Cláudia tá aí. Oi, sogra. Silvio, bem-vindo. Ah, a Cláudia também tá te falando oi, tá? Oi, Cláudia. Você é querido, hein, Adel? É só, não só por Jesus, por Nossa Senhora, mas por todos que estão aqui. A Maria José, ela coloca: somos filhos abençoados de Deus, pois não somos órfãos de mãe. Temos uma mãe maravilhosa que a todo tempo intercede por cada um de seus filhos. É realmente a nossa mãezinha amada por todos os cristãos. Continue a interceder por nós, mãezinha. Lindo, isso mesmo. Helenice, clamando o Espírito Santo. Honorina, bem-vinda. E a Mazazinha coloca: à nossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Lindo, né? Sim, e é muito bom ver que as pessoas interagem e dão também o seu testemunho de fé em Nossa Senhora, seja de amor, de carinho que tem para com a Mãe de Deus, testemunhos também de milagres também que são importantes. Não que Maria seja a que faz milagres, quem faz milagres é Deus,
mas é ela que proporciona esse. Ela é nossa ponte. Ela intercede. É isso que, infelizmente, nossos irmãos evangélicos, protestantes, não aceitam, né? Onde já se viu uma mulher fazer milagre, aquele tipo, milagreiro, isso é idolatria, etc. Mas não é ela é a ponte, como você diz. É ela que intercede, porque ela sabe que nós somos frágeis, somos pecadores, né? Como dizia a própria Santa Teresa d'Ávila, né? Que é onde nós estamos na capela, ela mesma dizia: eu sou pecado e mais nada, né? Então, e Maria sabe da nossa condição, sabe que nós somos assim, infelizmente, por causa do pecado original e tudo, mas por saber e nos conhecer também, tão bem quanto Deus nos conhece, ela se coloca como ponte, ela nos envolve nos seus braços, no seu manto, nos protege, cuida de nós, e mais importante, que é o que eu sempre digo, que é a minha experiência, né? Ela te ouve e ela não te desampara. Eu vou um pouquinho mais além, né? Eu não conheço nenhum cristão que não tenha o costume de pedir a oração para o outro irmão, certo? Somos pecadores, humanos e limitados, e nós oramos uns pelos outros, e isso é o quê? Intercessão. Se eu, como humana, aceito a intercessão do meu irmão, tão pecador quanto eu, que dirá a intercessão da carne e sangue de Jesus? Da mãe escolhida para gerar, trazer a vida e cuidar de Jesus, nosso Deus. Então, por que eu posso pedir a intercessão de um irmão meu e tenho que esquecer que a minha mãe, que Nossa Senhora está lá junto com ele, pode interceder e cuidar de mim? Sim. Né? Então, você vê que é uma contradição, né? Se eu estou no meio dos meus irmãos e todos impõem as mãos e oram por mim, porque o céu não pode fazer isso. Então, da intercessão, que a intercessão é poderosíssima para os milagres acontecerem. E o que dizer da intercessão de Nossa Senhora, então? Meu Deus, não é? E eu fico, às vezes, imaginando, fazendo alusões assim mentais, quando Maria chega diante do Senhor, chega diante de Jesus Cristo e fala: ai, preciso disso, preciso daquilo, etc e tal. Insistir. Tipo, agora não é hora, mãe, não, mas por favor, olha por ele ali, ele está precisando. Está precisando, dá um jeitinho, né? Eu tenho uma teoria, né? Uma teoria prática sobre isso daí, porque a gente fala da intercessão, mas essa intercessão, eu acredito que ela vem desde a criação do homem, porque quando Deus criou, tudo que Ele quis criar e criou o homem, Ele falou que não era bom que o homem ficasse só, e deu a mulher. Para quê? Para que acompanhasse, para que ajudasse ou auxiliasse, para que estivesse junto com o homem, que os dois andassem, não lá na frente, lá atrás, tá? Igual vocês andam com seus maridos, suas esposas, não, brincadeira, mas para que andassem juntos, lado a lado. Então, essa intercessão de Deus para conosco, homens e mulheres, já vem desde a criação, desde a nossa criação, e muitas vezes a gente não entende isso, e não aceita por uma questão histórica, uma questão até de aceitação. Por que não aceita? Porque simplesmente não quer aceitar, porque você tem todos os caminhos, que te levem que aquilo é importante, que Maria se fez presente, na vida de Jesus e na vida de tantos que ali por ela passaram, e ela é sim importante, teve sua importância, e para nós católicos, nós demos essa importância, isso é muito bonito, e isso faz com que a gente cresça ainda mais. E mais uma visão prática nos dias de hoje, nós vemos aí, a ascensão da mulher,
né? E é interessante quando você fala, citou lá do Gênesis sobre a criação da mulher, né? E hoje a própria liturgia da segunda leitura fala: apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol, né? Interessante como também Deus, embora durante séculos houve uma má interpretação, como Deus valorizou e valoriza a mulher, né? Com certeza. Muitas vezes o que nós não valorizamos, né? Nós não valorizamos o ser mulher, aquela pessoa que está ali, que também tem a capacidade né, a capacidade psíquica, mental, né, espiritual, profissional, tudo que o homem tem, a mulher tem, né? E a gente não dá valor para isso, né? Então, se nós não demos valor para a mulher em si, né, dificilmente nós vamos conseguir dar valor, né, para Nossa Senhora. Tem algumas mensagens antes da gente proclamar a palavra. O Luiz, ele coloca assim, ó: Maria, emissária de Deus, ainda nos dias de hoje, alertando o mundo sobre os riscos que corremos à vontade do seu filho. E ela sempre está, né, com as mensagens, né, de Fátima, né, Medjugorje, e assim vai. Ela sempre tenta falar conosco, né, e pedir para que a gente volte os nossos olhos para Jesus. A Cássia, ela coloca: eu não consigo falar de Maria sem me emocionar. Tenho muitos milagres que tenho certeza que foi ela que pediu a seu filho e ele atendeu, e atende mesmo. Gostaria que o Adelson falasse um pouco da dormição de Nossa Senhora, porque esse termo não é tão comum na nossa igreja. E aí eu vou ler só mais um e aí você entra nesse assunto, tá bom? Não, o outro é muito grande. Fala primeiro sobre isso e aí depois eu leio a outra mensagem, tá bom? Tá. Realmente, como a Cássia falou, sempre se fala da Assunção de Nossa Senhora, sua subida aos céus, mas não da dormição, né? Na dormição, Maria, como qualquer ser humano, ela foi se estendendo em idade, até que um dia, né, pela própria condição da natureza humana, né, o corpo vai se fragilizando, né? O que nós chamamos para nós, né, nós morremos, né? Maria, poderíamos dizer de fato que ela também morreu, mas não se usa o termo morrer para ela, né? Se usa o termo dormição, que ela dormiu no Senhor, né? Porque já tinha sido cumprida a missão dela. É interessante que na nossa Bíblia não se tem mesmo nada que fale disso. Você encontra muito isso nos evangelhos apócrifos, né? Escritos apócrifos, que a igreja, embora a igreja os tenha, não reconheça como dentro do cânon bíblico, porque muitos deles são fantasiosos, né? E realmente tem, fora da dormição de Maria, falam de Jesus, mas de uma forma fantasiosa. Mas Maria, quando dorme, ela é assunta ao céu de uma forma, porque como poderia a mãe do próprio Filho de Deus e o próprio Filho de Deus permitir que o corpo que lhe foi a primeira sede entrasse em corrupção, né? Se ela mesma já era considerada imaculada já no ventre da própria Santana, né? Então, livre do pecado original, ela não poderia passar o mesmo processo, corrupção do corpo que nós, pelo pecado original, passamos, né? Infelizmente, nós passamos. Lógico que acreditamos na ressurreição da carne, tudo, mas nós passamos pela corrupção do corpo. Nós não entramos nesse estado de dormição, né? É interessante que muitos evangélicos, eu já vi isso em velórios antes da pandemia, né? Falar, está dormindo no Senhor. Tudo bem, está dormindo, né? Porque para eles também, eles não dizem que morre, mas que está dormindo no Senhor vai dormir até a volta dele, né? Mas Maria, eles falam de uma forma alegórica,
diferenciada, porque a Dormição de Maria tem essa profundidade, né, que está ligada intimamente, né, ao centro da Santíssima Trindade, porque a partir do momento que ela concebe a luz do Espírito Santo, né, ela tem essa ligação com Deus Pai, né, por sim que dá a Deus Pai, tem essa ligação com o Filho e com o próprio Espírito Santo. Então a Trindade em si não permitiria essa incorrupção. O corpo dela ficasse corrupto. Então ela foi tomada por Deus. Foi tomada por Deus, levada. Isso é o significado da Assunção, né? Maria, para quem não sabe, ela viveu, segundo consta, né, em Éfeso. Depois que Jesus subiu aos céus, ela ficou com o apóstolo João e viveu em Éfeso e tudo, né? E tanto que na Itália tem a casa de Maria, em Loreto, Nossa Senhora de Loreto, né? Que misteriosamente saiu de lá onde estava e foi para a Itália, né? Milagres. Eu estive em Loreto, né? E é interessante que a casa é cercada assim, mas ela não está no chão, ela flutua um palmo assim. Nossa. É estranho, e você sente uma força muito grande. Deve ser maravilhoso, né? Mas Maria foi tomada por causa de toda essa intimidade que ela teve teve diretamente com a Santíssima Trindade, né? E eu acredito que nós, a partir do momento na nossa vida, na nossa caminhada de fé que temos, a cada momento que passa, quanto mais nos tornamos íntimos dessa mesma Trindade, né, próximos, embora pecadores, nós, com certeza, nós não morremos, nós dormimos no Senhor, como Nossa Senhora. Hoje a liturgia da vigília da Assunção, São Paulo fala, né, que esse corpo corruptível se tornará incorruptível, né, porque foi feita a salvação de Deus, né? Então a gente espera isso também, porque nós vamos sim entrar na corrupção da carne, mas confiantes de que nós teremos um corpo glorioso, né? Nós vamos estar diante do Senhor da mesma forma que Ele ressuscitou num corpo glorioso, nós vamos ter. Agora Maria não, Maria tem esse privilégio, porque eu costumo dizer que Maria foi mais privilegiada do que Jesus, né? Porque Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, né? Ele em carne e osso, né? Maria também, só que Jesus precisou passar a morte, né? Maria não, sofreu, descansou, ela fechou os olhos e dormiu. Ela dormiu no Senhor, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, ela foi mais privilegiada, porque Jesus, Nosso Senhor, Ele teve que sofreu na carne, mas era também, lógico, preciso, podemos né? esquecer, era a promessa de Deus, que era um desígnio que Deus tinha já. Precisaria do sangue de um cordeiro, para salvar, né? Porque se a lei dizia que pelo sangue os pecados eram expiados, seria pelo sangue que o pecado da humanidade seria expiado. E Jesus, como cordeiro de Deus, teria que derramar seu sangue pelos pecados da humanidade, né? Então eu estou tentando fazer uma metáfora disso, né, de melhor ou não melhor, mas ela apenas dormiu, né? Nesse sentido, não teve que passar Ela foi poupada da dor da carne, né? Isso, foi poupada da dor da carne, né? É interessante. E eu creio que, como eu havia dito no começo, que humanamente ela sofreu, como todo ser humano sofre, tem a sua ansiedade, as suas dúvidas, as suas expectativas, enfim, até mesmo talvez, humanamente falando, as suas decepções, quando via aquele povo de coração duro, que não acreditava,
vendo também o trabalho depois da ressurreição dos apóstolos, desse povo de coração duro, que não se aceitava, porque se apegava a uma lei escrita, uma lei de pedra, uma lei fria, uma lei sem vida, né? Eu acredito que ela também sofreu muito na época da perseguição dos primeiros cristãos, né? Porque ela estava ali, ela estava acompanhando. Os primeiros cristãos já venenciavam Maria. Nas catacumbas em Roma você já vê escritos referentes a ela, pinturas ainda meio rupestres da época, né? Que demonstravam já uma certa reverência a Nossa Senhora, né? A Maria como mãe do Salvador, né? E os primeiros cristãos ficaram, é lógico, conhecendo e sabendo sobre Maria pelos próprios pregação dos apóstolos, certo? Então, eu acredito que, né, nessa questão da dormição, como a Cássia falou, que a igreja fala muito pouco, né? E é interessante falar da Assunção, porque como é que você pode subir aos céus? Ou você tem que morrer, né? De alguma forma. E ela, Deus poderia até ter feito ela dormir, poderia ter pego ela em olhos abertos e falar, sobe, né? Mas preferiu seguir, né, a lei natural da vida de um ser humano. Ele até, como todos nós, eu tenho certeza disso, temos a nossa hora que Deus programou. Maria também já tinha sua hora programada. Então, ela, na hora dela, ela apenas descansou, vamos dizer assim. Como se a gente tira um cochilo, dá aquele cochilinho gostoso, e nesse momento Deus já mandou seus anjos e recolheu Nossa Senhora. E nos proto-evangelhos falam que enquanto velavam, nos evangelhos apócrifos, eu digo, né? Que quando que chegaram sim a fazer como se fosse um velório dela, e que foi durante ele que teve presença e testemunhas de pessoas que viram esse acontecimento, né? Os anjos virem e levarem Maria ao céu, né? E isso está nos escritos apócrifos, né? E embora a igreja não reconheça como oficiais, mas tem muitas coisas ali que nos ajudam também a entender humanamente, de uma visão mais humana, o que acontecia naquele momento, né? Então, a gente não pode também tirar todo o mérito desses escritos, porque se não fossem também importantes, guardados eles até hoje, né? Então, tem de certa forma... Tem muitos documentos, né, que não vêm ao público, né? Sim, que tem a sua importância, mas isso, Maria... Tem muitos documentos que são publicados são tirados, né, desses documentos apócrifos, né? Porque tem que se tirar de algum lugar. Sim, né? Queira ou não, uma base, né? São fontes, né? São fontes que são analisadas por especialistas, né? Sejam arqueólogos, historiadores, mas são analisados com critério muito forte, né? É que na verdade é o seguinte: você imagina se tudo que existisse de publicação, de escrito, fosse colocado na Bíblia. A gente ia ler aquilo ali e ia ficar totalmente confuso. Isso. Porque, né, é justamente isso. Quando Deus quer falar alguma coisa para nós, né, muitas vezes Ele não fala no momento que a gente quer ouvir, porque não é o momento. Mas você imagina se tudo tivesse ali escrito, você ficaria confuso. Nossa, é isso, não é? Então, até quem fez essa publicação da nossa Bíblia, quem fez essa doutrina que a gente segue até hoje, né? Essas pessoas que foram os primeiros cristãos mesmo, aquelas pessoas que moldaram, né, o catolicismo real, que nós acreditamos e que nós seguimos até hoje, né? Essas pessoas também tiveram discernimento de Deus para que colocasse aquilo que fosse essencial. Sim. Né? A gente fala tanto dessa palavra agora, né, nesses dias de hoje, né? Tudo que é essencial, e não há mais e nem há menos, né? Muitas vezes na nossa vida menos é mais, e
E isso foi com certeza utilizado. E o que você falou é certo, eu concordo, porque Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Ele tem a hora dele. Não tem. Se fosse ao contrário, todas as revelações já estariam reveladas. Sim, Né? com certeza. Mas Deus quer o quê? Que nós tenhamos sim a palavra como caminho a ser seguido, né? Uma doutrina a ser vivida, né? Para que isso alimente a nossa fé, porque não adianta eu ter tudo nas mãos reveladas no papel, num não saber o que fazer com Bíblia ela. enorme, não saber o que fazer. Ter uma experiência viva com ter Deus, né? uma experiência viva de Deus, uma experiência de fé, né? Porque daí se tornaria como os judeus faziam, era uma letra morta, né? Então Deus faz isso, e é interessante que tudo que foi feito, seja no cânon bíblico, seja de documentos, seja de dogmas e tudo, a gente não pode esquecer que todas essas pessoas eram pessoas escolhidas por Deus, sim, pecadoras, mas eram escolhidas e tinham a luz do Espírito Santo para decidir isso. Isso acontecia nos concílios, acontece nos sínodos hoje, e aconteceu no Concílio Vaticano II, que foi o último. Como todos, Justamente. o Espírito Santo que conduz a sua igreja. Muitas vezes a gente acha o nosso Papa Francisco muito para frente, né? A gente é muito para frente, ele é do nosso tempo atual, mas é justamente isso, é essa renovação que aos poucos deve ser revelada para a gente, porque E existem esses documentos que aos poucos vão sendo colocados pelo Papa, aos né? poucos vão Sim. sendo colocados, né? Ó, eu vou ler um testemunho e aí a gente já ouve a palavra. A Natália Trindade, ela escreveu o testemunho de vida dela. O testemunho é muito bom, isso que faz. Ela falou que quando tinha 16 anos, levei um tombo de bicicleta, bati a cabeça e após exames fui diagnosticado que encontrava-se um coágulo na minha cabeça. O susto foi grande, mas para Jesus e Maria nada é impossível. Passei a noite no hospital em observação. Durante a noite senti um carinho na minha cabeça, muito gostoso. Um carinho de mãe e continuei dormindo. Na manhã, quando acordei, perguntei para minha mãe se ela tinha feito carinho na minha cabeça. E ela disse que não. E que ela tinha dormido debruçada na cama nos meus pés. Sendo assim, não tinha como ninguém ter passado para fazer carinho na minha cabeça. Mas a minha mãe, Maria, passou sim, fez o carinho e o coágulo secou. Glória a Deus. Glória. Que lindo. Isso é um testemunho forte. E assim, é isso. Nossa Senhora, ela vai arrumar meios de chegar até a gente, Sim. né? Eu conheço diversos milagres pelas mãos de Nossa Senhora de pessoas que eram evangélicas, né? Sim, eu também. E Nossa Senhora teve que dar um jeitinho de falar: filho, tô aqui, pode confiar em mim, né? E esse seu, Natália, é a prova viva de que a mãe não sai do nosso lado. Se sua mãe terrestre, né, ficou aos seus pés ali, cuidando de você, que dirá a nossa mãe do céu. Que lindo. Que a sua fé seja cada vez mais revigorada e que você nunca deixe de focar em Jesus e segurar na mão de Nossa Senhora para caminhar. Isso mesmo. Né? Porque uma experiência que você teve desse milagre, dessa graça, é impossível você deixar de amar Nossa Senhora e, como disse, como é que é o seu nome mesmo? Daniel. Como disse a Daniel, diz estar junto sempre a Nossa Senhora, segurar na mão dela, né? Vamos ouvir a palavra? Vamos. Evangelho. Deixa eu pôr meu zóio. O
Evangelho é da liturgia da missa de hoje. É de Lucas, para quem quiser acompanhar na casa, de 39 a 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, por esse evangelho, por essa palavra, a gente já percebe a grandiosidade, porque Maria é interessante a atitude dela, né? Ela mal recebe o anúncio do anjo, ela não se acomoda. É interessante que você, quando Deus te chama para alguma missão, te toca, você não consegue ficar inerte, né? Parado. E Maria, imediatamente ela não sai. E é incrível que para uma mulher naquela época, uma jovem, sair, porque o Evangelho não diz que ela vai acompanhada de caravanas ou não, ela pega as coisas e sum. É interessante que assim, o anjo vem e fala: você vai ser a mãe do Salvador. Em nenhum momento Maria se engrandeceu: opa, peraí, agora o povo vai ter que me servir. Não, ela se coloca a serviço, né? Como ela é maravilhosa. Coloca a serviço, porque o anjo já havia dito, né, a ela que Isabel estava grávida, né? E qual o intuito de Maria? Nossa, se ela é minha prima, está grávida, ela deve estar precisando, né, de mim, de ajuda com os deveres da casa e tudo. E ela se põe a serviço, como você falou, sabe? Sempre a serviço. Como toda a vida dela foi dedicada ao serviço, seja de Jesus, seja de São José, dos apóstolos, dos discípulos que seguiam o Cristo, o Senhor. Então ela sempre esteve a serviço. Ela não se colocava num lugar de destaque, né? Não. Como a poderosa. E ela sempre é serva. E ela mesma, quando declama essa parte que ela fala no Evangelho, olhou para a humildade da sua serva. Ela sempre se considerou serva.
Nunca ela se engrandeceu. Porque na época que o anjo anuncia Maria, que todo o povo de Israel esperava o Messias, né? E é interessante que o anjo fala que o nome que vai ter coisa, depois ele colocarás o nome de Jesus, etc, aquela coisa. E o nome de Jesus na época era muito comum. Não tinha, tem gente que acha que Jesus era só o nosso Jesus que morreu crucificado. Não, era um nome muito comum, como João, como Pedro, como Paulo, sabe? Era muito coisa. Só que o que diferenciava é que era por região. Jesus era o Nazareno, nós somos identificados também pela cidade, Nazaré. Nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, que era aquela coisa, né? Sou isabelense. Mas é interessante isso, que Maria sempre está a serviço, sabe? Eu queria fazer um paralelo, que quando fala, eu queria fazer na dormição de Nossa Senhora, que eu citei há pouco, e nós comentamos sobre isso na crucificação, como ela deveria estar sentindo aquela violência de ver o filho, né? Como eu diria como ela estava se sentindo violentada também na própria carne. E eu digo isso porque é interessante que tem um grande teólogo, e eu acredito que já se foi dessa para melhor, né? Porque já era velhinho. É Hugo von Balthasar. Ele fala bem claro sobre, quando ele fala de Jesus, sobre a encarnação, que Deus teve que se violentar para encarnar, sabe? Hugo von Balthasar fala isso. Por que eu quero comparar isso? Porque eu fico imaginando Deus se violentando para encarnar, porque Deus não poderia mudar as próprias leis que Ele havia determinado. Ele também seguiu as regras. Ele se violenta. Eu quero fazer essa comparação. A mesma violência que Deus faz nele mesmo, em si mesmo, internamente, eu digo que deve ter sido a mesma violência que Maria sentiu quando Jesus estava sendo crucificado, quando ela estava presente ali. Acho que qualquer mãe que está ligada com a gente vai dizer: eu tenho 2 filhos. Eu olhando você é pai também, né? Eu falo que a mãe sente diferente, né? A mulher sente um pouco diferente. A mulher sente diferente. Mas assim, nós que somos humanos ilimitados, olhando o sofrimento do nosso filho, a gente não suporta. A gente quer tirar dali. E ela ficou calada, ela ficou silenciosa, ela sofreu o tempo todo. Mas a Maria não ficou desesperada e querendo tirar Jesus lá da cruz, não, né? Ela sofreu, ela foi dilacerada, né? E nós, como mães, a gente não aguentaria aquilo, de ver nosso filho. E é interessante que nos evangelhos não consta isso. Eu também ainda me pergunto por que não consta, né? E mesmo tendo estudado na psicologia, tudo, né? A gente questionava muito os professores, né? Eu principalmente. Cada pergunta cabeluda que eu fazia, vocês nem imaginam. A pessoa fala assim: acho que é por isso que você não virou padre. Mas a questão foi outra. Porque você não vê falar assim, Jesus apareceu, fala que apareceu a Maria Madalena. Sim. Mas o lógico não seria aparecer primeiro a Maria mãe? Sim. Né? Pela lógica deveria ser. Acalmar a mãe, né? Sim, fala, né? Mas ele parece a Maria Madalena. É lógico, tem todo um significado sobre isso, o papel de Maria Madalena, etc. E tudo, né? Mas os escritos apócrifos reafirmam que ele apareceu, sim, a mãe também, antes de ir aos apóstolos, começar a aparecer aos discípulos lá, né? Apareceu Maria Madalena e apareceu a própria mãe. Quando Maria Madalena
vai dar a notícia aos discípulos, que começam a chamar, essa mulher está louca, está desvairada, sei lá, né? Maria já sabia, já tinha essa certeza da ressurreição, porque o Cristo já havia aparecido a ela, já havia consolado. E ela recebe essa notícia, enquanto os discípulos ficam todos alvoroçados, ela recebe a notícia com tranquilidade, sabe? Porque além do Senhor já ter se manifestado a ela em corpo glorioso, ela também, como diz a própria Escritura, que ela guardava tudo em seu coração, ela soube entender, sabe, o significado que era: destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias, sabe? Porque ela meditava a palavra no próprio coração. Então ela já sabia, ela tinha fé e convicção que a palavra de Deus realmente seria cumprida, né? Então eu acredito que a igreja não coloca porque está nos apócrifos, porque não tem uma necessidade, porque se a gente partir pela lógica, Maria, na sua fé, na sua entrega à palavra, ela já sabia que a própria palavra de Deus seria cumprida, como está determinado na Escritura, porque a Escritura já diria que o Messias ressuscitaria no 3º dia, né? Os judeus que eram cegos, que esperavam um Messias diferente, um Messias glorioso, como se fosse um conquistador, vamos dizer assim, né? Por isso que tinha naquela época a revolta dos zelotes, etc e tal, né? Que Barrabás, que era também revolta, da parte dessa revolta, porque eles esperavam um Messias de armas, não um Messias como Jesus, que viesse trazer realmente cura e salvação para o homem. Porque o ser humano já não se entendia já naquela época como estava. Chegou um ponto que se perdeu totalmente. E ainda hoje, Deus continua agindo, porque o ser humano ainda hoje também se perde, porque infelizmente o demônio está aí à espreita, nos seduzindo, nos pondo armadilhas. Se nós não nos apegarmos, tivermos fé na palavra que nós ouvimos da nossa igreja todas as semanas, se nós não refletirmos, não comungarmos desta palavra, não estarmos ligados a Maria, Nossa Senhora, nós também com convicção nós nos perderíamos sim. Porque não às vezes a gente fala assim, porque eu estou na igreja. Não, você tem que dar graças a Deus com humildade, simplicidade de você ter essa oportunidade, porque não é porque estamos na igreja que participamos que somos melhores, né? Ou que estamos livres, né, de estamos errar. livres de errar, né? Às vezes podemos cair no perigo de achar que não, a gente está numa redoma. Ou o meu é pecadinho, não tem pecadão, né? Então é interessante. Tem um escritor do século XIX que ele diz assim: é muito fácil nós apontarmos os nossos defeitos pequenos e leves, mas quando são aqueles mais graves e pesados, nós preferimos omiti-los. Esconde debaixo do tapete, né? Vai por baixo do tapete, que coisa. Mas eu acredito, mas Deus tudo sabe de todas as coisas, nos conhece profundamente, né? Santa Edith Stein fala que o que nós conhecemos de nós mesmos é apenas superfície. Deus conhece lá o profundo de nós. Por isso a própria palavra fala, né? Deus conhece o coração de cada um, a intenção, né? Até mesmo quando rezamos, Deus sabe se é de coração ou é um joguinho, ou é uma troca, etc. Né? Deus conhece. Ó, a Cristina ela coloca assim, sobre Nossa Senhora, né? Sobre o que ela
da maneira que ela agiu, né, com a sua prima. Isso é uma lição para nós, se colocar a serviço sem soberba, sem se achar melhor do que o outro, mas sim servir pelo prazer de servir, de estar a fazer pelo outro, amando como Jesus amou, né? E Nossa Senhora, ela tenta nos ensinar o tempo todo a seguir os exemplos que ela teve, desde a geração, né? Desde a gestação até a ressurreição de Jesus. Porque é interessante que na nossa sociedade hoje, o que se coloca é que o serviço, né, é uma coisa má, sabe, incômoda, né? Ao contrário que na vida de Nossa Senhora, como a vida de Jesus foi um serviço, né? A vida dos profetas foi um serviço. Só que a nossa sociedade moderna não vê o serviço dessa forma, vê o serviço do ato de servir como algo um pouco degradante, um pouco assim, obrigação e humilhante, sabe? Eu estou me colocando por baixo. Submissão. Isso, infelizmente, eu digo particularmente que é uma visão minha. Isso para mim é um pouco o que o próprio demônio coloca na mente do ser humano, na mente de uma sociedade, sabe? Porque ele não foi submisso. Se você for pensar quando ele tentou Jesus, sim, tudo isso é seu, né? Posso te dar tudo mais. Porque ele não Porque ele mostra isso, você não tem que abaixar a cabeça, né? É isso que ele quer ensinar. Então, e eu vejo que o demônio age dessa forma. Hoje ele age mais a nível social, né? Ele pega o todo, ele não pega especificamente esse ou aquele, né? Ele age na sociedade. Age em massa. Na massa, sabe? Então, assim, porque ele não foi submisso, ele não aceitou. E olha que ele era um anjo. Como que Deus vai permitir que Jesus tenha corpo? Nós que somos anjos, nos servimos, não sei o que, por que nós não podemos ser corpos? Questionador, né? Questiona, né? Isso aí lá nos primórdios, ele não foi submisso ao Senhor, à vontade de Deus. Por isso que Nossa Senhora, para ele, é a mulher que derrota ele. Porque quando Deus fala assim, criamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não aceita de forma alguma. Ele fala, não, que isso? Que amor é esse, né? Não, o que é isso? Eu estou aqui eterno, e você vai criar um serzinho De mão beijada. de mão beijada, Sem pedir nada e em outra troca. coisa que ele não aceita, com livre-arbítrio, porque os anjos não têm livre-arbítrio, né? Ou eles fazem o que Deus manda, ou estão fora. E Deus está sempre perdoando e dando uma segunda chance para a gente, né? Isso para ele também é. Não, é inadmissível. É a história do filho pródigo, né? Hã? É a história do filho pródigo. Sim. Se repetindo, né? Em nós o tempo todo, né? Então ele não foi submisso. Então, acredite, Maria é o exemplo desse serviço, dessa submissão que não é humilhante, ao contrário, que exalta, que eleva, tá? Por isso que a própria vida dela de serviço e de submissão, né? Ela foi submissa a São José como mulher, ela foi submissa como mulher pelas regras do seu tempo, né? Ela foi submissa a Deus, mas não numa submissão de degradação, de humilhação, mas submissa porque ela se entregou. É uma submissão de entrega. E é isso que ela nos chama, né? Ela nos chama a ser submissos, sim, a não nos vangloriarmos, porque hoje costuma se dizer, hoje as pessoas, qualquer um, seja religiosa ou não,
tem aquelas famosas chavões, né? Ai, porque esses orgulhosos, não sei o que, muitos chavões para ele. Mas não vive nada disso, sabe? Maria, ela nos dá um exemplo, porque ela primeiro deu exemplo de serviço. E ela mereceu, sim, ser assunta ao céu, pelo serviço e pelo papel que ela teve. Ser coroada rainha, né? Porque a segunda leitura de hoje fala, né, desse sinal que aparece no céu, uma mulher vestida com sol. Fala desse dragão. O dragão, o que é? O demônio. Então você vê que sempre Maria vai estar também contra a ação do demônio, de Satanás. Ela está à frente. Ela está à frente para nos proteger. Sim. E lutar contra o demônio. Ela é a mulher do Apocalipse. Isso. Que luta, né, Contra o dragão. contra o dragão. Né? É aquela que pisa a cabeça da serpente lá no Gênesis, né? Então, o papel dela é fundamental. Não é à toa que a igreja a chama de corredentora, né? Jesus é o redentor, mas ela é corredentora, né? Como não amar, né? Como não amar, não venerar, né? Vocês adoram Nossa Senhora. Eu sempre falo, eu não adoro nada, eu reverencio Nossa Senhora, eu venero. Venerar é diferente de adorar. Eu adoro a Deus, mas Maria eu venero. Eu procuro ter na minha vida, dia a dia, sabe, uma intimidade com Nossa Senhora, sabe? Desde que me levanto até quando me deito durante o dia. Às vezes eu estou indo para o meu trabalho de manhã, eu estou rezando a Ave Maria. Eu chego na hora do almoço, eu agradeço a Deus por ter chegado na metade do dia, peço sustentação para o resto do dia e já vai uma Ave Maria. À tarde, quando toca na igreja da onde eu moro, dá para ouvir a Ave Maria tocando na matriz, eu me ponho a rezar junto, sabe? E isso tem me sustentado, por incrível que pareça. Se isso pode servir como testemunho àqueles que estão ouvindo, é o meu testemunho, porque o que me sustenta na fé, naquilo que eu acredito, naquilo que eu aprendi desde criança na catequese, seja nos estudos bíblicos, em qualquer coisa, sabe? O que me sustenta é Nossa Senhora. Amém. Gente, o tempo voou hoje. Tão bom que a gente estourou o tempo hoje. Isso aqui, ó, nós temos aí, né, conversa para umas 10 horas de live, no mínimo. Verdade. Aprendi um monte de coisa com você que eu não sabia. E com certeza quem está em casa, né? Com Eu certeza. espero, porque para mim também foi um prazer estar aqui, poder falar de um tema que é uma coisa maravilhosa a todos nós que somos católicos. Então, para mim foi muito gratificante. Eu estou sentindo, sim, a ação da Virgem Maria aqui, sabe? Parece que eu estou sentindo, sabe, a luz, o fluido dela, a paz que ela transmite, que ela nos dá. Aquilo que eu falei quando estive em Loreto, né, na casa de Loreto, é incrível quando nos lugares marianos a paz, a sensação que você sente na carne, que você sente um arrepio, não só aqui em Aparecida, mas em qualquer lugar. A energia do lugar. Uma energia do lugar que não sei, é inexplicável. Como O pessoal está tudo te agradecendo, falou no viu? início, né, que o Padre Celso falava que as coisas de Deus não se explicam. Você não consegue explicar. Sim. Como que você vai É imaginar? sobrenatural. Né? Ó, a Cris falou que é muito gostoso de te ouvir.
Obrigado, Cris. Muito aprendizado, tem que voltar. A Gabi está dizendo, tem que fazer um momento especial só de Maria. Legal, a gente pode pensar Mas assim, nisso. te agradecendo. A Cris quer participar junto. A gente faz uma roda, gente. Uma roda de conversa. Legal. Não é? Fica bom. Podemos marcar isso. Quem topar, isso pode liberar, né? Mais gente. A gente pede. Bom, Padre Eduardo é maravilhoso. Tá liberando aos poucos, tá liberando. Tem que ter os cuidados por causa também dessa pandemia. Que se Deus quiser, Nossa Senhora, à frente isso logo vai acabar, né? Eu costumo dizer, né, por causa dessa pandemia, não é nem a pandemia, o problema é que o ser humano é teimoso. Se você quiser as regras certinhas, se libera um pouquinho, né? Já acho que virou festa, né? Então, se tivesse um pouco, seguisse as regras, eu acho que a gente não estaria bem fora disso há muito tempo. Mas eu também costumo dizer, Deus sabe de todas as coisas e o porquê ainda permite e está permitindo isso, né? Alguma lição ainda a gente precisa aprender, né? Mostrar à humanidade. Mas Deus te abençoe, muito obrigado por esse sábado maravilhoso. Eu que agradeço, muito gostoso. Eu saio daqui muito feliz, muito cheio, sim, da força desse Espírito Santo, porque ter invocado o Espírito Santo para mim também, eu estou sentindo essa ação, eu estou muito feliz, sentindo e a casa é sua, seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês. Volta sempre. Obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a Cláudia, né, que entrou em contato comigo. E a princípio fiquei meio assim, depois ela foi me explicando, né? Eu falei, não, tá bom, eu topo. Ela falou assim, escolhe uma data, ela me proporcionou 2 datas, eu falei assim, não, que seja no dia 15, porque é Assunção. Dela. Sabe, Assunção. Muito bom, mas foi muito rico, muito obrigada, viu? Não, de eu verdade. que agradeço, tá? E peço desculpas aí, porque, gente, é a primeira vez, eu também fiquei ansioso, pensei que ia me dar dor de barriga, essas coisas. Mas falar de Deus é isso, não precisa de formalidade. A gente sempre fala, né? Para Deus não tem formalidades. Para falar sobre a nossa mãe também não tem. Não. É dizer de amor, é dizer de experiência, né? Que a gente vive. Verdade. Então aí fica fácil. A gente fica como se fosse em família mesmo, se sente em família. E é muito gostoso a gente poder falar, expressar a nossa fé juntos, né? Ó, a Cássia disse que você tem que voltar outras vezes, viu? É isso aí, Partiu. gente. É isso aí. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, partilhado conosco também, né? Suas experiências. Muito obrigado, Adelson, por ter dado o seu sim, né? E ficamos por aqui, né? Sim. Daqui a pouquinho, missa na Matriz, às 19 horas. Ainda dá tempo, se alguém quiser participar. Ter um encontro especial com Jesus. Com certeza. Amanhã, missa às 7, 9, 11 e 19 horas lá na Matriz. E aqui na comunidade Santa Teresa d'Ávila, às 10 horas da manhã. Vai ser transmitido pelo Facebook. E eu acredito que ainda há lugares aqui na nossa comunidade para quem quiser participar, tá? Entre em contato na página, entre em contato com a Cida, né? Que eu acredito que tenha lugares ainda para a gente estar participando junto. Venha rezar com a gente. Vamos pedir a bênção? Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Estivemos reunidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como não te chamar, se o próprio Salvador assim chamou? Como não me espelhar em ti, Maria? Sem mancha, sem pecado,
vitoriosa. Maria, eu vou te coroar. Maria, eu vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus e minha. Maria, eu vou te coroar. Maria, eu vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus e minha. Mais uma vez. Maria, eu vou te coroar. Maria, eu vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus.